nós vamos ver quanto à questão da estrutura da Bíblia, a estrutura dos livros da Bíblia, como eles se apresentam tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? Nós sabemos que a Bíblia se divide dessas duas grandes porções, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas nós sabemos também que os livros não são apresentados de acordo com a ordem cronológica, ou seja, eles não são apresentados na ordem que foram sendo escritos, né? Há estudiosos, por exemplo, que dizem que o primeiro livro a ser escrito dos livros da Bíblia foi o livro de Jó, mas ele não trata de um assunto do início. Por isso, nós vamos ver que há livros que estão dentro de um mesmo grupo, então eles são apresentados assim. E os primeiros, nós vamos ver também, que são referentes a desde o início da humanidade, no início da criação. Então nós vamos ver em seguida, vou apresentar de duas formas. Uma delas eu vou colocar aqui abaixo do vídeo, vai ficar disponível para poder você baixar e imprimir também, ou então ler no seu dispositivo, né? Seja um tablet, celular ou computador. Então você vai poder seguir e ter isso anotado. E também vou fazer de uma outra forma, um pouco mais detalhada, para tentar deixar bastante claro, sem grande dificuldade, para que você possa compreender, tá bem? Tá ok, então vamos lá. Pronto, nós temos aqui então os livros da Bíblia. Nós vamos ver aqui o Antigo Testamento, né? Então esses livros que são bastante conhecidos, Gênesis, Êxodo, Levítico, etc., conforme nós conhecemos, e nós vamos ver que o Antigo Testamento ele vai desde Gênesis, né? Então, o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, é o último livro, tá bem? E depois nós vamos ver o Novo Testamento, que vai desde Mateus até o livro de Apocalipse. Ou seja, a Bíblia toda, ela vai de Gênesis até o Apocalipse, passando por 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, tá bem? Como está aqui, até Apocalipse. Então vamos lá. Nós vemos aqui no início da Bíblia um grupo de 5 livros. Esses 5 livros são livros que foram, de acordo com os estudiosos e de acordo com o que se conhece a respeito da escrita da Bíblia, que foi escrito por Moisés. E esses livros, esse grupo é chamado de Pentateuco, ou seja, 5 partes, 5 seções, é uma palavra em grego. Significa que esses foram 5 livros escritos desde o início. O Pentateuco também é chamado de Torá pelos judeus, né? A lei. Nós temos também agora, logo em seguida, nós vamos ver que nós temos os livros históricos. Livros históricos, aqui estão. Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo Samuel, primeiro livro de Samuel, segundo de Samuel, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Esses são os livros históricos. Depois nós passamos para outro grupo de livros, que são os livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, também chamado de Cântico dos Cânticos. Então esses livros eles têm a característica de apresentação do texto de uma forma poética, uma poesia tipicamente hebraica, e são textos muito bonitos, mas também que trazem ensinamentos, a palavra de Deus, ensinando, trazendo muitos ensinamentos para as nossas vidas. Depois nós passamos, depois desses livros poéticos, vamos passar então para o grupo chamado os profetas. E esses livros, esse grupo dos profetas, ele é dividido em 2 grupos: os profetas maiores e os profetas menores. Nós vamos ver aqui essa diferença entre profetas maiores e profetas menores. Não é a questão da força ou da importância dos seus livros, mas na verdade por causa do tamanho do texto mesmo, do tamanho dos livros. Então os textos maiores foram acumulados no início com um grupo dos profetas maiores. Então Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são 4 profetas, sendo que nós temos ainda o livro de Lamentações de Jeremias,
que é um complemento ao livro de Jeremias. Então nós temos também agora os profetas chamados profetas menores, que são esses Osés, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São livros bem menores do que aqueles outros, né? Nós vemos, por exemplo, como nós vimos no vídeo anterior, Obadias, por exemplo, tem apenas um capítulo, né? Então, e outros aí que também são bem pequenos. Então, por isso são chamados profetas menores, mas a importância do seu texto é a mesma, é a palavra de Deus e que traz lições específicas para as nossas vidas. Depois dos profetas do Antigo Testamento, então nós vamos ver que houve um período, né, em que Deus não se comunicou mais com o homem de forma a trazer revelação. Então ficou cerca de 430 anos, há uma diferença, uma distância entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Há um espaço de tempo de 430 anos até a vinda de Jesus. Nós já entendemos, no vídeo passado nós falamos, que há diferença Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo não significa ultrapassado, é apenas foi a parte da Bíblia que foi escrita antes da vinda de Jesus. E Novo Testamento, que é a parte da Bíblia que foi escrita depois da vinda de Jesus, depois do nascimento de Jesus. Nós vemos que o Novo Testamento, então, ele é composto também de grupos de livros. Então nós temos esse primeiro grupo de livros aqui, que são os Evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois nós temos um livro, que é um livro histórico, que é justamente o livro dos Atos dos Apóstolos. Né? Alguns querem dizer que Atos dos Apóstolos, Atos da Igreja também, né? Mas o nome é Atos dos Apóstolos, é o livro histórico. E depois nós vamos ver que nós temos cartas que foram escritas por servos de Deus, né? Que aqui o primeiro grupo são as cartas que foram escritas por Paulo, pelo apóstolo Paulo. Vamos ver Romanos, Coríntios, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, primeira carta a Timóteo, segunda a Timóteo, e Tito e Filemão. Então essas são as cartas de Paulo. Existem agora as outras cartas, né, que foram escritas por outros autores. Então, no caso, a carta de Hebreus, não se sabe quem foi que escreveu o livro de Hebreus. Alguns querem dizer que foi Paulo, mas há alguns que dizem que foi Apolo, há alguns que, inclusive, acham que foi um escritor que nós nunca vamos saber quem é, mas é uma carta maravilhosa e ela é, inclusive, voltada exatamente para o povo hebreu, de uma forma especial, mas é uma carta que é para todos os crentes, né? Todos aqueles que creem. E depois vem Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, e Judas. Esse Judas também não é o Judas Iscariotes, né? E nós vamos ver a partir de próximos vídeos falar sobre cada livro, mas então nós temos aqui essa disposição e um livro que é um livro profético, que é justamente o Apocalipse. Tá bem? Então vou passar agora a uma outra maneira de apresentar, para que fique bem gravado, mas esse texto aqui vai estar disponível para você aqui embaixo. Você vai poder baixar e imprimir, caso deseje assim. Eu aconselho que faça, para que você possa entender de uma forma melhor e gravar de uma forma melhor a estrutura da Bíblia. Tá bem? Então vamos lá para a outra apresentação. Ok, nós temos aqui então uma apresentação um pouco diferente, mas que vai possivelmente ajudar a detalhar mais quanto à questão dos grupos, e nós vamos entender melhor a questão de como foi montada a estrutura da Bíblia. Tá bem? Então nós vemos que na Bíblia Sagrada nós temos dois grandes grupos, que são o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Como nós já vimos há pouco agora. Então, nós vamos ver que no Antigo Testamento nós temos 4 grupos bem definidos, que são o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, depois os livros históricos, e livros poéticos e os livros proféticos. Então vamos detalhar um pouco mais
Cada um desses, nós vamos ver aqui, que o Pentateuco, ele se divide nesses 5 livros. São esses 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Temos os livros históricos, então, que são Josué, como está aqui, Juízes, Rute, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Tá bem? Vamos fechando aqui para poder abrir agora os livros poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, também pode ser assim. E finalmente os livros proféticos. Como nós vimos, eles se dividem em 2 subgrupos, né? Que são os profetas maiores, são esses: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, sendo que Jeremias escreveu o próprio livro de Jeremias e também o outro de Lamentações de Jeremias. São 5 livros, tendo sido escritos por 4 profetas, tá bem? E nós, 4 escritores, todos são profetas, né? São boca de Deus. Nós vemos profetas menores, que são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Bem fácil de compreender, não é? Então nós vimos aqui o Antigo Testamento. Vamos ver agora o Novo Testamento. Na estrutura nós vamos ver que há um detalhamento maior do que o que eu apresentei naquela outra forma. Então nós vemos aqui o Novo Testamento sendo dividido nos Evangelhos, o livro histórico, nas cartas e o livro profético, né? Nós vemos os Evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João, como nós já vimos, e depois vem o livro histórico, que é os Atos dos Apóstolos. Vemos agora as cartas. Então elas são divididas em 2 grupos, 2 grandes grupos, que são as cartas de Paulo e as cartas de outros autores. Por que especificamente de Paulo? Porque Paulo escreveu muitas cartas, muito mais do que as que estão na Bíblia, muito mais do que dos outros autores. Então há essa divisão específica para as cartas de Paulo. E mesmo as cartas de Paulo nós podemos dividir em 2 grupos. 2 grupos, aqui estão. O primeiro são as comunidades. Então nós vemos que a igreja de Roma, a igreja de uma cidade chamada Corinto, a igreja de Gálatas, da Galácia, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipos, a igreja de Colossos e a igreja de Tessalônica. Então nós vemos 7 comunidades recebendo as cartas. Então são essas, né? Romanos, a primeira e segunda, que são para os crentes de Roma, primeira e segunda aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, e 2 para os Tessalonicenses. E também há as cartas que Paulo escreveu para pessoas. Então foram 3 pessoas: Timóteo, Tito e Filemon. Tá bem? Então, sendo que para Timóteo ele escreveu 2 cartas. Essas são as cartas de Paulo. E também agora há as cartas dos outros autores, como nós já vimos: Hebreus, Tiago, primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro, primeira carta de João, segunda carta de João e terceira de João. E, finalmente, a carta de Judas. E, finalmente, nós vemos aqui o livro profético, que é o livro do Apocalipse. Então, espero que tenha sido de boa instrução, né? Fácil de compreender. E qualquer dúvida pode entrar em contato, né? No comentário, perguntar alguma coisa, eu posso então providenciar a resposta que você possa compreender de uma forma melhor possível. Tá bem? Ok, então aí está a explicação em relação à subdivisão da Bíblia em grupos. Que Deus abençoe a sua leitura da Palavra de Deus.